Epá, pronto, neste momento vou iniciar, portanto, a feitura de um vídeo, ok? Uhum. Vou iniciá-la precisamente contigo. Hein? Ora bem, o que se passa é o seguinte, nós temos aqui um retângulo, estás a ver? Um retângulo. Eu, aliás, devia ter escolhido aqui um traço mais fino, mas pronto, corrijo agora, não há crise. Epá, já não faço vídeos há algum tempo, portanto, vamos imaginar que isto é um retângulo. Cujo comprimento é x menos 3 e cuja largura é precisamente x menos 5, não é? Sim, sim. O que se pretende é determinar o valor de x, não é? De tal maneira que a área seja 35. igual a 35, não é? Eles até dizem 35 centímetros quadrados, não é? Uhum. Estão-me a fazer entender, não estou? Ora bem, como nós sabemos, como se sabe, a área, aliás, como se devia saber, a área de um retângulo é sempre igual ao comprimento, não é? Vá lá, comprimento, não vou escrever a palavra toda, vezes a largura. Quer dizer, no nosso caso, há de ser a área do retângulo há de ser igual precisamente a x menos 3 que multiplica por x menos 5, certo? Uhum. E pretende-se que isto seja igual a... 35. Exatamente. Ora bem, vou então resolver aqui uma equação. É esta equação que aqui está, não é? Que eu pretendo resolver. E para isso, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar a propriedade distributiva, não é? Vou multiplicar este por este, depois vou multiplicar este mesmo por este, depois vou multiplicar o menos 3 por x e depois novamente menos 3 por menos 5. É preciso entender-se aqui uma coisa, que é, estamos numa multiplicação e é preciso saber a regra dos sinais. Regra dos sinais, isto na multiplicação. E terás que saber que na multiplicação mais por mais dá como resultado mais. Mais por menos dá como resultado menos. Menos por menos dá como resultado mais. E menos por mais dá como resultado menos. Quer dizer, vistas as coisas, quando temos sinais iguais, que é aqui o caso, dá o resultado mais. Quando temos aqui e aqui, claro. Quando temos sinais diferentes, o resultado dá menos, certo? Vamos então usar a nossa perícia para resolver a equação. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes mais x vezes menos 5, mais por menos, dá menos, não é assim? Não? Então teremos menos 5x. Menos 3 vezes mais x dá precisamente menos 3x, certo? E menos com menos dá mais, 3 vezes 5 dá 15. Portanto, fico aqui com mais 15. O que é igual precisamente a 35. É preciso ver uma coisa, eu tenho 15 minutos para fazer um vídeo, senão o YouTube não admite, percebes? Então tenho... Eu já vi vídeos com mais de uma hora. Mas claro que vês, mas pagam, percebes? Assim, livre trânsito é 15 minutos, percebes? Sim. Prontos, mas tenho muito tempo porque neste minuto, exato, estamos quase a 4 minutos. Resolvendo as contas, isto vai-me dar x quadrado menos 8x, não é? X quadrado menos 8x. Este 15, este 35 vai saltar para o primeiro membro, não é? Mas troca-se o sinal, quer dizer, fico com mais 15 menos 35 Exato. igual a 0. Ou seja, vou ficar com x quadrado menos 8x mais 15 menos 35 dá menos 20, não é? Exatamente. E igual a 0. Epá, eu neste momento apelo para que se saiba a fórmula resolvente. Quer dizer, quando se tem uma equação de segundo grau, que é qualquer coisa deste género, ax quadrado mais bx mais c Mais sim. igual a 0, onde está terá que ser diferente de 0, porque se fosse igual a 0, ficávamos só com bx mais c, o que seria uma equação do primeiro grau. O A
tem que ser diferente de 0, o B e o C terão que pertencer a R. Quer dizer, quando se tem uma coisa deste género, para se tirar ou para sabermos as soluções, podemos apelar à fórmula resolvente que diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a, certo? É preciso terem atenção que este a é o companheiro, não é? É o companheiro de x quadrado, porque há pessoas que confundem isto, é o companheiro. O b é o companheiro do x e o c é o termo independente. É um número que aparece, estão-me a fazer entender. A equação deve sempre ser escrita nesta forma que aqui está, que se chama forma canónica. Vamos então aplicar a fórmula resolvente. Vou ter x igual a menos b, que neste caso vai ser menos 8, o que vai dar 8, certo? Sim. 8, mais ou menos b quadrado, o que vai dar 8 ao quadrado dá 64, menos 4 vezes a, o nosso a é 1, certo? E o nosso b, o nosso c é menos 20. Aliás, eu posso aqui escrever, esqueci-me. Repare-se que neste caso específico o a é 1, está aqui, não é? Está aqui um 1, estás a ver? O nosso b é precisamente menos 8, não é? E o nosso c é precisamente menos 20, não é? Então, como isto fica menos 4ac, fica menos 4 menos 20, não é? A multiplicar, certo? Sobre 2a, quer dizer, sobre 2. Isto vai dar, portanto, a mesma coisa que eu ter, 8 mais ou menos raiz quadrada de 64, não mais, porque menos por menos dá mais. Certo, certo. Sobre 2a sobre 2. Ou seja, vamos ficar com 8, mais ou menos, feitas as contas. Isto está a ser 8, são 14,144 sobre 2, não é? Epá, eu aqui, pronto, vou-me um bocadito dar ao luxo de fazer a raiz quadrada à unha. 144. É assim, andas sempre duas casas para a direita. E ficas aqui no número 1. Vais pensar num número que multiplicado por si mesmo dê 1. Quanto é? Certo? Pões-lo aqui. A seguir colocas aqui o dobro de 1. Quanto é o dobro de 1? Certo? 2. Vais colocar aqui um número e aqui vais colocar o mesmo número e vais fazer o produto. O que tu queres é isto. O que tu queres é obter aqui um número, estão-me a fazer entender, obter aqui um número que depois de feitas as contas estão-me a fazer entender. Epá, aqui enganei-me. 1 vezes 1 dá 1, desculpa lá, esqueci-me aqui de uma coisa, pá, enganei-me aqui a fazer a raiz quadrada, mas pronto. Enganei-me, quer dizer, houve aqui um passo que não fiz. Eu quando coloco aqui o número 1, devo fazer o produto 1 vezes 1, que vinha para aqui, percebes? E subtrair. Quer dizer, vou ficar aqui com 44. Epá, esqueci-me de dizer isto, sabes? E depois é que vou colocar aqui o dobro de 1, que dá 2, e o número que eu coloco aqui é o mesmo que eu coloco aqui. E tem que dar 44 ou próximo de 44 por baixo. Repara, o único número que satisfaz essa condição é o 2, porque se eu puser aqui 2 e aqui um 2, 2 vezes 2 dá 4, certo? E 2 vezes 2 dá 4, que sobe para aqui, 44 subtrai, dá 0. E este 2 vem para ali, percebes? Então fica a saber que a raiz de 644 é 12. 12, percebes? Está aqui, estão-me a fazer entender. Quer dizer, isto ficaria então igual a 8 mais ou menos 12 sobre 2, não é? Por um lado tinha 8 mais 12 que dá 20 sobre 2 que dá 10, certo? 8, e depois 8 menos 12 que dava menos 4 que dá menos 2. Ora bem, nós tínhamos o problema de saber qual era a solução. A solução nunca poderia ser x igual a menos 2. Porquê? Porque tu repara, se a solução fosse x igual a menos 2, o comprimento aqui seria menos 2 menos 3, o que daria menos 5, não era? Não há comprimentos negativos. Quer dizer, a única solução possível era precisamente x igual a 10. Epá, o problema que se punha aqui, fazendo agora uma revisão, era o seguinte. Tínhamos, portanto, um
retângulo, não era? Diziam-nos que o comprimento era x menos 3. Diziam-nos que a largura era x menos 5. Pretendia-se determinar x de tal maneira que a área fosse 35. Quer dizer, o comprimento, que é x menos 3 vezes a largura, terá que dar 35. Epá, isto é um problema essencialmente de cálculo, certo? E terias que fazer as contas. Isto aqui, como é que eu passei daqui para aqui? Propriedade distributiva. Depois, saber muito bem o que é a regra dos sinais, não é? Isto é um problema de cálculo. Depois de saberes a regra dos sinais, reduzir a equação à forma canónica, que é esta. Epá, se te for possível, saberes a fórmula resolvente da equação do segundo grau. Saber aplicá-la. Se calhar é preciso ir com um bocadinho de calma e escrevermos mesmo aqui o quê? O valor do A, o valor do B e o valor do C. Claro que as pessoas quando... Qual é o valor do A? Têm uma tendência para dizer 8. Mas cuidado, que o sinal interessa, é menos 8, estão-me a fazer entender. Depois saber aplicá-la e pronto. Claro que aqui a raiz quadrada, epá, não é preciso saber fazer raízes quadradas assim à unha. Mas pronto, eu tive aqui uma tentativa só de te explicar como é que elas faziam. Epá, é este o primeiro vídeo deste ano, ok? Espero epá, que esteja nítido, vamos acabá-lo.